Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro vídeo sobre a temática perversão sexual. E nós estamos estudando tudo aquilo que engloba a questão da sexualidade humana dentro da perspectiva cristã, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, dentro da cosmovisão evangélica, protestante, daqueles que levam Deus a sério, daqueles que entendem que a Bíblia é a nossa regra de fé, de conduta, de comportamento, para agradarmos o coração de Deus e para que vivamos uma vida que realmente, uma vida saudável, uma vida plena, uma vida abençoada por Deus. Nos vídeos anteriores, nós já demos uma breve introdução naquilo que se relaciona ao sexo. Nós falamos que o sexo é um presente de Deus para o homem e para a mulher, só que existe um limite prescrito por Deus dentro do casamento, e o que o diabo quer é realmente tirar a bênção da sexualidade, que é guardada ao casamento, e gerar com isso, com as suas anomalias comportamentais, com seus equívocos, o que a gente chama de perversão. O que é a perversão? É o sexo ilícito, contrário à palavra de Deus, né? E hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas viciadas sexualmente, toda sorte de comportamento equivocado nesse sentido. Nós falamos também que o Brasil, né, é um dos países mais sensuais do planeta. Nós demos um feedback sobre tudo isso, como a nossa sociedade cultua o sexo, transformando o homem numa coisa, a mulher e o homem têm se tornado um objeto sexual. E falamos também, no segundo vídeo, algumas mentiras que Satanás lança no coração das pessoas com relação ao sexo. A primeira delas, Satanás ama o sexo. É a grande mentira de Satanás com relação a isso. Ou seja, como se o sexo fosse criado, fosse projetado, fosse um projeto de Satanás. E nós aprendemos à luz da palavra de Deus que Satanás odeia o sexo como criado por Deus. Esse sexo que une duas pessoas dentro da santidade do casamento, de beleza, de amor, de aceitação. O que Satanás visa é perverter o sexo que foi criado por Deus originalmente, que é abençoado por Deus dentro desse contexto de amor, de doação, de altruísmo dentro do casamento. Segunda mentira é que o Filho de Deus não tem direito de gozar do sexo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Infelizmente, a nossa tradição religiosa proeminente na nossa nação, no nosso país, que vocês sabem qual é, né? Coloca o sexo apenas para a procriação, apenas para ter filhos, e não para deleite do casal, unidade do casal, uma espécie de fusão de alma, de sentimento, de espírito entre os dois. E com isso tudo que nós estamos falando, né? Entendendo que o sexo, infelizmente, dentro dessa mentira é apenas para procriação, apenas para gerar filhos, existem as implicações contra os métodos anticoncepcionais. Você sabe do que a gente está falando. Terceira mentira é que o sexo pervertido é o que dá prazer. É uma grande mentira de Satanás. Nós já falamos no vídeo anterior sobre isso. Você pode estar ouvindo aquilo que nós já mencionamos. Agora vamos falar sobre a ética sexual bíblica. A ética sexual bíblica. Ou seja, o ser humano foi criado como homem e mulher por Deus. Está lá no Gênesis 1, de 26 a 27. Homem e mulher. Não existe um ser intermediário entre essas duas condições, de varão e varoa, homem e mulher. E eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, o que dentro da teologia é conhecido como imago Dei, a imagem de Deus, no latim. Dentro dessa comunhão entre o homem e a mulher, vemos também a comunhão da própria Trindade, ou seja, Deus glorificando a si mesmo dentro da comunhão entre o homem e a mulher, né? Por exemplo, Deus Pai na Trindade glorifica o Filho, está lá em João 17, de 1 a 5, né? Versículos 1 e versículo 5. O Filho dentro da Trindade glorifica o Pai, e o Espírito glorifica o Filho. Ou seja, o casamento representa também essa unidade na diversidade. Ou seja, na unidade que há, na diversidade do homem e da mulher, estão imbricadas a imagem também de Deus, a imago Dei. E dentro dessa realidade tremenda que é o casamento, não existe aquilo que se chama, né, o que hoje está muito em voga, muito em moda, o que se chama de terceiro sexo.
dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva do cristianismo, perspectiva bíblica, não existe o chamado terceiro sexo, ok? Dentro dessa visão bíblica não pode haver sexo entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia é muito clara com relação a isso. A prática do homossexualismo e do lesbianismo, na realidade, destrói essa imago Dei, essa imagem de Deus que foi inserida no ser humano. O sexo é para o outro, né? Na alegria do outro, você tem a sua alegria. Do outro quem? Do outro do sexo oposto. O sexo não pode ser egoísta também. O sexo que visa numa pessoa apenas a sua própria satisfação, sua própria realização, não está dentro do projeto de Deus, dentro dos planos de Deus. Esse tipo é apenas uma versão do que a Bíblia chama de prostituição, como nós vimos no primeiro vídeo introdutório, o que a Bíblia chama de porneia, ou seja, prostituição, traduzido para o português, ou imoralidade sexual, sexo ilícito. O sexo de hoje, infelizmente, o sexo mundano, é um sexo egoísta, é um sexo deturpado e é um sexo mentiroso. Vou repetir, o sexo de hoje é um sexo, relação ilícita, fora do casamento, fora desse contexto lindo, original que Deus criou lá no Éden. É um sexo egoísta, deturpado e mentiroso. E temos verificado, o cristão aprendendo, muitas vezes técnicas e até métodos mundanos para aumentar o gozo e o prazer sexual, sendo que não existe necessidade nenhuma disso. O sexo por si só, criado entre homem e mulher, pode ser desfrutado de maneira extraordinária, de maneira espetacular, com pleno gozo e prazer sexual dentro do contexto do casamento. É claro que pode existir algumas dificuldades biológicas, algumas situações hormonais, algumas falhas em termos de ensinamento a respeito disso, que pode ser tratado através de terapia de casal, de ajuda médica, biológica, medicação, algumas situações que envolvem o soma, que envolvem o corpo, que envolvem o biológico, ou então práticas equivocadas, equívocos que foram ensinados através das gerações e que podem gerar transtornos complexos e traumas, tá bom? Então precisamos examinar muito bem de onde vêm os conselhos para o ajustamento dos casais. E não existe conselho melhor do que a palavra de Deus, ok? Então nós vamos falar agora também, dentro dessas perversões sexuais, de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre isso, tendo como base 1 Tessalonicenses 4:2. Olha o que diz a palavra de Deus: porque vós bem sabeis que esta é a vontade de Deus, diz o versículo 3, a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, digam não à fornicação, ao adultério, talvez na sua versão diz prostituição, em outras versões diz imoralidade ou sexo ilícito. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, o seu soma, em santificação e honra diante do Senhor. Não uma paixão de concupiscência, como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Que ninguém oprima ou engane o seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus, diz no versículo 7, 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, em outras versões diz impureza, mas sim para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, não é o pastor Giovanni, não é a igreja batista, igreja evangélica, não. Despreza sim a Deus, diz a palavra de Deus no versículo 8, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, você que tem o Espírito Santo precisa entender que a vontade de Deus é a sua santificação, que você diga não à imoralidade sexual, à prostituição, ao sexo ilícito, ao sexo fora do casamento, seja homossexual, seja heterossexual, seja bissexual, seja o que for de anomalia. Não existe terceiro sexo, não existe esses comportamentos equivocados, são errados do ponto de vista de Deus. O sexo é lícito, abençoado, abençoador dentro do contexto do casamento. Cada um precisa possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência, na luxúria, nos desejos desenfreados, como aqueles que não conhecem a Deus.
Agora vamos falar um pouco sobre a relação entre sexo e violência. Sexo e violência, existe isso, tá? Do ponto de vista do aconselhamento, né? De acordo com o Dr. Ed Murphy, os que apresentam problemas de ira e de violência também geralmente apresentam problemas na área sexual. Ou seja, existe uma relação muitas vezes entre problemas de ira e de violência com problemas crônicos na área da sexualidade. Isso quem fala é o Dr. Ed Murphy, um dos grandes terapeutas de casais, é uma pessoa realmente especializada nessa área da sexualidade. Segundo, a parceria também com as entidades, ou seja, com os demônios, com os espíritos malignos. Os demônios na área de sexo trabalham junto com os da área da violência, ou seja, demônios da área de sexo trabalham em conjunto com a área da violência, e aí nós vemos essa relação entre sexo e violência, crimes passionais, violência entre pessoas do mesmo sexo, de sexo oposto, todas essas bandaleiras que nós vemos nos BOs policiais, nos programas diários que jorram sangue nas telas de televisão, mencionando relações ilícitas, situações mal resolvidas, problemas crônicos entre a área da sexualidade e da violência. Por exemplo, nós podemos ver atuando junto demônios como Maria Padilha com Ogum. São duas entidades da Umbanda, uma que trabalha na área da sexualidade, Maria Padilha, e Ogum, que é uma entidade, uma potestade que age na área da violência, e as duas trabalhando lado a lado. Nós vemos também o demônio que está por detrás da Aparecida com o São Jorge, que de santo não tem nada, é uma entidade, tanto de um lado da Aparecida como da São Jorge, a Aparecida se relacionando à sexualidade, à imoralidade, à prostituição, ao adultério, toda sorte de comportamento anormal, e São Jorge, o santo das causas, santo da justiça, né, que eles dizem isso, que na verdade não é, que na verdade gera violência, gera morte, dizem que é protetor, mas na verdade ele gera violência. Nós também vemos na entidade chamada Iemanjá com Ogum, que é uma outra entidade, né? A entidade Ogum relacionada à violência, e Iemanjá, a deusa dos mares, cuja também as suas manifestações têm a ver com questões de imoralidade, de sexualidade, de problemas nessa área, como nós estamos falando. Também existem pesquisas sociológicas, né, com relação a isso. Uma pesquisa sociológica secular também indicou que sim, há uma correlação entre pornografia e violência. Sim, há problemas de compulsão, pornografia e violência, ou seja, a compulsão que descarrega na pornografia pode sim gerar violência a nível pessoal, familiar, coletiva. Quem fez essa pesquisa é uma universidade, Conrad Global College, em Ontário, no Canadá, fez essa pesquisa sociológica e indicou essa correlação entre a pornografia e a violência, ok? Claro que não estou dizendo que toda pornografia gera violência, mas muitos casos de problemas crônicos com pornografia podem sim gerar problemas de violência, de frustração e ira e violência entre pessoas e coisas nesse sentido. Então nós vamos falar agora sobre a prostituição, a fornicação e o adultério. No Antigo Testamento, a idolatria e a feitiçaria são chamadas de prostituição. Nós vemos isso claramente em Oséias 4:12 e em Naum 3:4. Oséias 4:12 e Naum 3:4. Por quê? Porque os objetivos de se cultuar e adorar, né, que deveria ser a Deus, mas não é, foram desviados para o culto de outro ou de outros deuses, entidades, potestades, que na verdade são demônios. Ou seja, com a prostituição, que é o sexo por dinheiro, foi desviado, deturpado e pervertido o verdadeiro alvo e a finalidade do sexo, ou seja, o sexo dentro do amor legítimo e da fidelidade mútua entre homem e mulher dentro do contexto do matrimônio. Tá? A impureza, a prostituição, a lascívia estão no mesmo nível da feitiçaria e da idolatria. Você pode ver claramente quando Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, quando ele fala das obras da carne, você vai ver que está no mesmo agrupamento de pecados
né, a impureza, a prostituição, a lascívia, com a feitiçaria e a idolatria. Então nós vemos que são pecados, inclusive ele começa com os pecados na área da sexualidade e vai continuando falando sobre feitiçaria, idolatria e os demais pecados que são chamados por Paulo das obras da carne. Ok? Qual é a relação que existe entre a intimidade do ser humano com Deus, né? Que tem a ver isso, a intimidade do ser humano com Deus? Nós precisamos entender que nós nos abrimos a Deus, nós nos entregamos a Deus, em sujeição total a Deus. Todas as dimensões da nossa vida ficam abertas para Ele. Nós nos unimos a Deus, nos unimos no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa alma. Espírito, pneuma. O nosso corpo, o nosso soma, e a nossa alma, a nossa psique. E o aspecto mais íntimo com Deus encontra-se, é claro, na unidade no Espírito. Ou seja, quando o espírito humano se une ao Espírito de Deus, todo o nosso ser passa a ser governado pelo Espírito Santo de Deus, e todo o nosso ser, o ser humano, feito por corpo, alma e espírito, precisa ser consagrado ao Senhor Jesus. Ok? A intimidade entre duas pessoas. E antes disso, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12. Olha o que diz Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. A palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, está falando de soma, de corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, como é que nós cultuamos a Deus de maneira inteligente, de maneira racional, compreensível, esperta, sábia? É entregando, né, com compaixão a Deus, apresentando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, aqui se referindo a essa consagração do corpo, essa consagração da morada de Deus, que é o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, tem que ter a vida de Deus, tem que ser santo e tem que agradar a Deus com os nossos corpos. Aí Deus toma os nossos corpos como um sacrifício vivo, e isso é um culto racional, isso é um culto inteligente, é a verdadeira espiritualidade que a Bíblia se refere. Ok? E quando nós falamos sobre a intimidade entre duas pessoas, só para terminar, a verdadeira intimidade entre duas pessoas é uma intimidade também no espírito, no emocional ou no físico. Ou seja, o mesmo verbo usado para a expressão conhecer a Deus também é usado para conhecer a mulher ou um homem. Nós podemos ver isso claramente em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Em especial no versículo 16, quando a palavra de Deus diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ou seja, tornando-se uma só carne, que é a relação sexual. Está lá em Gênesis 2, 24 a 25. Primeiro, tornar-se uma só carne foi entre Adão e Eva. É o que ocorre na relação sexual, essa fusão, essa intimidade entre duas pessoas, intimidade no espírito, no emocional e no físico, acontece e ocorre através da relação sexual. E no pecado, a inversão desta ordem de Deus. Por quê? Porque envolve infidelidade e prostituição. Infidelidade a Deus, infidelidade às vezes a outra pessoa, quando a pessoa, por exemplo, é casada, ou está namorando, está noiva, está comprometida com outro e se envolve com outra pessoa, e também a prostituição, que é usar indevidamente o corpo, que é templo do Espírito Santo, que é santuário do Deus vivo, de modo leviano, fora do contexto do casamento, fora do manancial de vida, que é a relação conjugal dentro do casamento, conforme nós lemos em Provérbios, capítulo 5, de 1 a 23. Leia Provérbios 5, de 1 a 23, você vai ver tudo aquilo que a Bíblia fala sobre isso, o perigo do adultério, o perigo da prostituição, o perigo da mulher, né, adúltera, da imoralidade, da sujeira. E Provérbios também, 6, de 20 a 35. É um outro alerta do seu filho, do seu pai Salomão ao seu filho, né, relacionando aqui simbolicamente Deus Pai falando conosco,
como nosso pai aos seus filhos amados, que nós não podemos nos tornar uma só carne, aquilo que ocorre na relação sexual em qualquer outra pessoa que não seja o nosso cônjuge. Por quê? Porque envolve infidelidade e envolve prostituição, ok? O homem não pode se envolver com outra pessoa a não ser com o seu cônjuge, porque acontece uma intimidade no espírito, no emocional e no físico. Por isso que a gente vê tanta gente arrebentada hoje, tanto no espírito quanto no emocional, e às vezes até com doenças venéreas, doenças crônicas na área do soma, na área do corpo, problemas terríveis nesse sentido, ok? Então nós aprendemos que a intimidade é entre duas pessoas, que a intimidade do ser humano deve ser primeiramente com Deus. Nós falamos um pouquinho sobre a prostituição, a fornicação e o adultério, e falamos da relação entre o sexo e a violência. E falamos também da ética sexual bíblica, onde a diversidade que existe entre o homem e a mulher, né? Todas essa manifestação do casamento, do matrimônio, também é uma das manifestações da Imago Dei, que o diabo de alguma maneira tenta deformar, destruir, através da perversão sexual, ok? Deus abençoe, graça e paz de Jesus. Siga-nos no próximo vídeo, dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu coração.